Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos à segunda parte da leitura para 2026. Uma leitura coletiva, respectiva a cada mês do ano, as possíveis energias que possam fazer parte da vida de cada um de nós. Obviamente, não se guiem apenas pelas minhas palavras, abra a vossa intuição e tentem interpretar por vocês próprios o que as cartas têm aqui por dizer. Já fiz então a primeira parte, onde fiz uma retrospectiva sobre as possíveis energias de cada mês. Já vimos mais ou menos que o tema geral é sobre realmente o permitir-se deixar ir tudo aquilo que já não serve para podermos começar com um novo ciclo, com uma nova etapa da vida. Parte desse processo está na dissolução do ego, está no deixar ir aquilo que já não serve, nessa velha casca, ou avatar, ou ego, ou armadura que a pessoa possa ter, para então permitir uma nova etapa na sua vida. Não vai ser fácil, está uma certa tristeza ligada a isso, mas é isso também que ajudará no desenvolvimento, em domesticar as nossas partes mais selvagens e, eventualmente, em manifestar aquilo que nós queremos na nossa vida, com mais sentido, com mais propósito, com mais direção. Pois é possível a pessoa não só de ligar-se com a sua intuição, mas também de poder ouvir um certo chamado do seu propósito na sua vida. Pronto, com isso vamos então ver as possíveis dinâmicas que temos aqui em jogo. Talvez não vá fazer todas as dinâmicas, porque senão vou ter que ver todas as oposições em relação, e aliás já devia ter rodado isto, porque agora já podia interpretar de uma forma diferente, onde estas cartas deste lado geralmente estão associadas mais com os aspectos internos, enquanto que estas cartas deste lado estão associadas mais com os aspectos externos. E tudo isso cria uma certa dinâmica onde nós muitas vezes temos que mergulhar dentro de nós mesmos para podermos então chegar a outros lados. Agora já vou misturar um pouco as leituras zodiacais, ou a tiragem zodiacal, já não é só em termos de os meses, mas pronto, só para podermos ver certos aspectos, porque na verdade não quero misturar assim tanto, porque depois vai criar talvez mais confusão e prolongar muito tempo esta leitura. O que eu quero ver mais é em termos das dinâmicas dentro das energias. Por exemplo, Áries. Sim, a gente pode começar aqui então em janeiro, né? A gente estávamos a falar aqui de janeiro, temos aqui então, que eu pus aqui em Capricórnio, em relação à roda tropical. Tínhamos então aqui este tal 10 de copas e o cavaleiro de pentáculos, que é, resumindo, é ter paciência em poder atingir a sua extrema felicidade, a sua completação, por assim dizer. E então isto aqui está em oposição, ou está em oposição com esta energia deste lado, que é com a lua e o apego. Então talvez que para poder chegar a esse final feliz, não requer só uma questão de paciência, mas uma questão de ligar-se com a sua intuição para poder libertar aquilo que já não serve. Nós temos tendência já a pegar-nos e a pensarmos que isto tudo é muito essencial e fundamental nas nossas vidas, enquanto que às vezes profundamente sentimos que há certas coisas que afinal nos estão a prender ou a bloquear ou a impedir o progresso. E então, para podermos chegar a esse tal final feliz, às vezes é preciso sacrificarmos coisas que não nos estão a servir, e temos paciência ao longo do nosso caminho para podermos ganhar mais consciência em como os nossos aspectos mais selvagens da energia do lobo e do cão, a parte domesticada e a parte selvagem, como possam estar a interatuar nas nossas vidas. Isto é uma forma de interpretar, né? Onde está complementar. Temos o que é que pode estar em oposição a este tipo, para podermos atingir então essa felicidade, essa completação, o final feliz, né?
é necessário então todo um trabalho interno de podermos observar os nossos aspectos mais selvagens e onde é que temos em parte nas nossas mãos a disciplina, mas também a nossa intuição para libertarmos dessas cascas. Dessas cascas, eu falo disso por causa, novamente, em relação a caranguejo ou a lagosta, em que tem que libertar-se da sua casca para poder então progredir. Porque nós crescemos, por vezes crescemos mais do que aquilo onde nós estamos, né? Com as pessoas, relacionamentos, trabalhos, etc. Pode durar anos e anos até que a pessoa já não se sente identificada com isso porque já cresceu além disso e precisa de uma transformação, precisa de uma renovação. O sofrimento muitas vezes vem pelo apego. Então, se a pessoa está apegada a isso, dificilmente vai poder permitir chegar ao seu objetivo porque não está a permitir essa transição de acontecer. Talvez não vá ler tudo, vou ler só alguns onde talvez seja mais aprofundado ou talvez haja mais dúvidas, como por exemplo, talvez aqui em fevereiro era dos piores meses, por assim dizer, onde há decisões a fazer e há demasiado foco naquilo que foi perdido, enquanto que a pessoa tem outras oportunidades para poder viver e poder saborear e estar grata pela vida, né? Mas por mil e uma razões pode estar a viver em sofrimento e não conseguir despegar-se desse mesmo sofrimento. E então o que acontece é que então aqui está nas suas mãos então de poder ver, lá está, temos aqui então o 2 de espadas e o 5 de copas, enquanto que aqui temos o 4 de copas e o rei de paus. Então está para poder então a pessoa ultrapassar, tem que fazer decisões para poder enfrentar as suas dificuldades e sofrimentos e está nas suas mãos de poder decidir. Claro que essa decisão pode não ser fácil, mas é isso que vai demonstrar ou denotar a sua capacidade de liderança na sua própria vida. Porque vai estar a olhar para as suas opções, pode estar a pensar, se eu fizer isto vou perder aquilo, ou se eu fizer aquilo vou perder aquilo outro, e uma questão não é estar a pensar no perder ou no ganhar, só no perder ou no ganhar, é o estar a pensar o que é aquilo que a pessoa está mais alinhada com. Porque é aí que pode haver uma certa sabotagem, porque nós vamos alinhar com a conveniência e nem sempre com aquilo que deveria ser. E então parte deste sofrimento é talvez por uma falta de querer tomar decisões. É tipo, a gente gostaria mais que seja alguém a ter que fazer decisões por nós, mas há coisas da vida que está nas nossas mãos ter que fazer e uma pessoa não pode experienciar ou pode querer tudo. E é aí que às vezes vem essa tristeza e vem esse sofrimento, não é tanto às vezes pelas circunstâncias da vida, mas sim porque a pessoa tem talvez 3 ou 4 opções e vai estar concentrada naquelas opções que se calhar não pode ter ou que já passaram. E é isso que traz tristeza e indecisão e a pessoa não toma nenhuma decisão, né? E aqui, pelo contrário, está então a chamar a atenção o desafio que pode haver em fevereiro, pode se calhar então desenvolver-se até culminar em agosto, onde a pessoa sim ou sim vai ter que finalmente decidir. Já passou se calhar 6 meses a ter que decidir o que fazer da sua vida ou de uma certa situação, sabe que há coisas que vai ganhar e há outras que vai perder, mas vai ter que procurar o seu alinhamento e libertar-se daquilo que aprende emocionalmente, para não estar constantemente a pensar na negatividade e naquilo que vai perder e a catastrofizar todas as possibilidades, por tal como utilizamos a imaginação para catastrofizar e pensar nas coisas negativas, podemos utilizar essa mesma imaginação para coisas positivas e coisas criativas na vida, para procurar um pouco mais estabilidade e liderança, apesar de termos que confrontar decisões difíceis e emoções difíceis. Esta é uma grande lição que nós temos realmente a aprender na vida. Não é só uma questão de desejos, de querer o final feliz, que também tem a ver porque aí requer uma certa libertação, mas aqui realmente é
a capacidade de decisão e de livre-arbítrio da pessoa de poder construir e criar a sua própria realidade. E é por isso que é um grande desafio e muitas vezes faz-nos sentir mal, porque é uma responsabilidade nossa. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades e não podemos estar a delegar as nossas vidas a outras pessoas, quer seja parceiros de vida, quer seja amigos, quer seja patrões, quer seja governos, quer seja quem seja. Temos que ser, por nós próprios, soberanos, e depois é em conjunto com os demais que criamos algo além do nosso próprio umbigo. Coisa que, pronto, custa-nos já aprender isso, porque ainda continuamos demasiado dependentes e servis a uma sociedade escrava, na verdade, que está ainda demasiado enraizada nos aspectos mentais animalescos de quem está em cima, quem está em baixo, quem é o alfa, quem é que manda, né? Quem é que manda no quê e pronto. Mas aqui é mais a nível interno as decisões que a pessoa tem que fazer para poder superar as emoções difíceis e com isso aprender como lidar melhor com as oportunidades da vida e ter essa capacidade de liderança. De resto aqui acho que está tudo bom. Há aqui, esta aqui é a dupla confirmação, esta aqui realmente é bastante profunda. Aqui então para março, como é que era? Março, abril, maio. Para maio tínhamos aqui 2 vezes o 8 de copas. Dupla confirmação, para saírem as cartas juntas então é uma probabilidade realmente muito escassa, onde em 156 cartas foi exatamente sair estas duas juntas. Pronto, calculem vocês as probabilidades, que realmente está aqui uma mensagem profunda em termos de deixar ir aquilo que já não serve para permitir uma transformação, uma transição. E em contrapartida, lá está, temos a tal energia aqui de novembro, onde realmente é uma busca por um equilíbrio, por beleza, por justiça, e naturalmente pode haver um final triste, né, associado a isso, que é este tal 10 de espadas, que realmente faz parte do tema principal da leitura. Dupla confirmação novamente, porque temos aqui então em novembro, que geralmente é associado com Escorpião, temos a Escorpião e o 10 de espadas, e a leitura geral, tal como tinha falado, temos o 10 de espadas com a carta da morte, que é a arcana maior associada com a energia de Escorpião, que novamente não é uma morte em si, mas é uma transição, é uma transformação profunda. É por isso que a gente por vezes sente como que uma morte, porque é como se parte de nós tem que ser libertada, tem que ser entregue para permitir então novas coisas de poderem entrar nas nossas vidas. E é todo um processo, porque lá está, como disse, aqui é a única carta que tem um eclipse. Dentro do tarot, esta é a única carta, o 8 de copas. E então requer transformações profundas na pessoa. Essa transformação possivelmente já pode começar então aqui em maio, a aparecer, onde a pessoa começa a ganhar consciência daquilo que precisa de libertar na sua vida, mas vai passar cerca de 6 meses até que realmente ter que confrontar a si própria e aquilo que sei, porque aqui começa como que algo emocional, enquanto que ali já vai de encontro a uma necessidade mental de encontrar a paz de espírito, porque é associado com aqui é 2 vezes água e ali é 2 vezes ar. E então é energias que geralmente não combinam bem, e por isso há todo um processo de alquímico que tem que acontecer pelo meio para a pessoa poder integrar essas energias em si. Senão vai viver também com um certo conflito interno. Por falar em conflito, bem, aqui vou seguir a ordem, que havia ali a do conflito, também queria ver o que possa estar a exemplificar. Então, bem, aqui até está bom, né? Que eram os novos contratos e o acabar com o trabalho que andam a fazer atualmente. Esta aqui já tenho vindo a falar, né? Que ainda por cima está relacionado com isso.
Na verdade, então é isso. É mais em relação aqui a este conflito. Então, para setembro, nós estávamos a ver que pode vir a haver um certo conflito, mas também um chamado para poder alinhar com o seu verdadeiro propósito. E isso está associado então com a energia aqui que tínhamos em março, onde então há mudanças bruscas em busca de uma certa vitória, mas também uma ligação mais profunda com aspectos emocionais e espirituais, e talvez uma purificação ou renovação dentro das vossas energias. Então, tal como aqui em março, acho que vai dar início a essa transformação, é natural que em setembro vão ter que pôr em causa essas mesmas coisas que foram impulsionadas aqui em março, talvez, né? É como nós temos, por exemplo, sentimos algo, temos umas ideias, tomamos medidas para poder desenvolvê-las, mas daqui talvez a 6 meses vamos estar a pôr em causa o que fizemos, como fizemos, se está a valer a pena ou não, ou se realmente está alinhada com o nosso propósito mais profundo. Então parte desse conflito acho que não é tanto com o mundo à volta, porque isso é natural, quando a pessoa muda de mentalidade vai estar a confrontar-se com aquilo que ela viveu até agora, então se está habituada a certas pessoas e ambientes e um tipo de mentalidade, né, que é a consciência de grupo, quando a pessoa muda ou transforma parte dessa consciência, já não vai encaixar tanto com esse grupo, já não vai vibrar na mesma energia e naturalmente pode surgir conflitos. Mas o verdadeiro conflito está a acontecer internamente, porque está a haver uma purificação e uma ligação com algo mais profundo a nível emocional e espiritual na vida da pessoa. É algo que pode acontecer bruscamente e pode acontecer realmente rápido, mas tem em vista seguirem rumo à vossa vitória, seguirem rumo ao vosso objetivo mais profundo, que é associado então aqui com o julgamento, que é ouvir o chamado e alinhar com algo realmente mais profundo do que aquilo que pensamos às vezes no dia a dia. Se calhar não, ainda vou fazer mais duas talvez, que vou fazer então aqui para outubro. Tínhamos o As de Copas com o 7 de Espadas. Então, por um lado, temos essa tal renovação e limpeza, purificação e ligação a algo mais profundo a nível emocional e espiritual, mas a pessoa talvez possa estar a sentir como que uma autossabotagem. E é o que eu estava a dizer ainda há um bocado, que essa autossabotagem, a gente pode senti-la como autossabotagem porque nós estamos a sabotar ou desmantelar aquilo que nós éramos antigamente, né? A pessoa depois chega a um ponto onde tem dúvidas, onde vai estar a pensar, mas o que é que eu ando a fazer? O que é que eu estou a enganar? Quem é que eu penso que eu sou? Etc. Esse tipo de conversa, né? E muitas vezes é o nosso ego a querer preservar-se e a querer defender-se porque já passou anos e anos dentro da mesma coisa, quer seja um relacionamento, quer seja um trabalho, quer seja um certo hábito, e então naturalmente a pessoa vai ter que confrontar a si própria e ao seu aspecto sombra, porque o seu lado, a sabotagem interna, muitas vezes vem do nosso ego a não querer a mudança, a estar relutante da transformação pela qual nós temos que passar. Agora nós somos relutantes e quanto mais relutantes formos em relação a esses processos, mais vamos acabar por sofrer, por não estamos a aceitar essa transformação, essa transição. Enquanto que o nosso ego não se importa de termos que sofrer por isso, porque prefere o que é familiar. Prefere aquilo que já conhece, porque tem mil e uma justificações para poder continuar dentro dessa miséria, por assim dizer, né? E então, pronto, essa energia está associada com o mês de Abril, onde aqui no mês de Abril há então esse tal pioneirismo. Há uma exploração, há o tal pioneirismo que eu tinha falado. Acho que vocês estão, pelo menos aqui, talvez em Abril, é quando muita gente vai estar a despertar para as possibilidades que possam estar a fazer, pronto, poderiam fazer parte da sua vida. E é isso que traz
esperança, né? A pessoa está a ver o seu lugar ao sol, vai com uma certa inocência e ingenuidade, por vezes, né? Tentar arriscar a sua vida a explorar, a ir mais longe, pronto, a desenvolver certas formas criativas de poder explorar os horizontes. Quer seja abrir o seu próprio negócio, quer seja iniciar um projeto ou um hobby, alguma coisa que possa desenvolver a longo prazo, mas que lhe possa trazer imensa felicidade e claridade na sua vida, né? E então acho que começa com esse tipo de exploração que a pessoa quer fazer, e apesar de estar a purificar-se, a limpar-se e a ligar-se a algo mais profundo, pode haver essa sensação da sabotagem, né? E pronto, e faz, é o que eu digo, faz parte do processo. É aí que a pessoa vai ter que enfrentar a si própria e saber discernir entre o seu estado emocional e mental, para não se ver tão condicionada por o ego e aquilo que quer transmitir, né? A pessoa viveu anos e anos a habituar-se a certas situações que já talvez não lhe servem, e agora está a ser chamada, ou vai ser chamada, a uma diferente atitude. E claro que se nunca viveu essa experiência, pronto, está a entrar em campo desconhecido, e isso pode ser aterrador e assustador para a pessoa. É por isso que o ego é um mecanismo, não está contra a gente, pelo contrário, é um mecanismo de defesa para poder ajudar na preservação e sobrevivência da pessoa. Agora, cabe também à pessoa de ver até que ponto esses medos têm fundamento ou não, né? Mas pronto, mas nem tudo é lógico, é por isso é muito importante poder seguir com a sua intuição. À parte disso, pronto, é que esta manifestação, este dezembro está mesmo muito, muito bom. Pelo menos gosto muito aqui desta energia do As de Pentáculos com a carta da Força, que acaba por estar associada com estes novos contratos e o terminar com o trabalho que andam a exercer. Então, tal como vimos aqui para então abril, maio, junho, exatamente, em junho há então talvez novos contratos ou novas oportunidades, enquanto que estão a acabar com uma fase da vossa vida ou algum trabalho que têm estado a exercer. E isso é o que vai repercutir-se daqui até dezembro, final do ano, onde vão poder manifestar um novo princípio, uma nova etapa da vida, mas agora melhor equipados para poder enfrentar a adversidade e com mais inteligência emocional para enfrentar as situações. Tudo isso, pronto, aqui uma pequena retrospectiva e aprofundamento dentro destas dinâmicas, dentro dos eixos de cada mês, que acabam um por repercutir-se um pouco no outro. Podemos agora aprofundar em termos de carreira. A mensagem que nós temos então para 2026. Obviamente, pronto, isto aqui não vai ser para toda a gente, é só uma pequena mensagem que possa vir a servir-vos. Isto aqui é um oráculo associado com aspectos profissionais, com aspectos de carreira, que possa vir a ajudar, porque acho que vai haver alguma transformação ou transição no vosso trabalho. Quer mantenham no mesmo trabalho ou não, porque acho que vai haver aí um certo despertar e uma vontade de exercer uma nova atividade, talvez. Então temos instabilidade. Então essa instabilidade, as coisas parecem estar a ficar instáveis no fluxo do seu dinheiro ou negócio. Mudanças bruscas e decisões estão a afetar as suas finanças. Então pronto, isto aqui vai associar a vários temas que nós já tivemos aqui a falar, né? Tal como aqui começa logo em abril, onde há essa energia do empreendedorismo, mas a necessidade se calhar de uma certa inovação ou de transformação para poder permitir uma melhor estabilidade financeira. Mudanças bruscas que começam logo aqui, então março, abril, são 2 meses muito associados também com esta carta, onde pronto, pode vir a haver, mesmo que não mudem em março, abril, vai haver se calhar essa vontade de transição ou de procurar mais estabilidade financeira, ou de querer aventurar-se em certo pioneirismo em relação a alguma coisa, mas
tentar mais ou menos calcular o procedimento ou o desenvolvimento disso, né? Agora, tenho um certo cuidado ao longo do ano. Pronto, este aqui está a carreira, mas está associado com... Pronto, está aqui a falar mais em termos das finanças. E então, se tiverem um negócio por conta própria, talvez não façam conta que 2026 seja dos anos mais... Pronto, dos melhores anos, mas é um ano de terem que talvez de repor em causa os vossos propósitos e como poder desenvolver isso a favor, para poder inovar ou poderem chegar a bom porto dentro das vossas ideias e no vosso trabalho, obviamente. Em termos então realmente do dinheiro e das finanças, temos a flexibilidade. Então a flexibilidade, adapte devagarinho, usando a versatilidade, compromisso, adaptação e mudança. Seja flexível nos seus métodos. Então isto aqui tem muito a ver, lá está, com uma certa rigidez, como quando a pessoa abre o seu negócio, pensa que vai fazer muito dinheiro e afinal as coisas não estão a funcionar, não é? Pode acontecer. Conclusão, não é razão para desistir. A pessoa pode tentar encontrar novos métodos, desenvolver a sua criatividade para tentar ser mais flexível e não tão rígidos em relação às expectativas. Muitas vezes o problema é esse. A pessoa faz demasiadas expectativas e as coisas não correm bem, então a pessoa vem abaixo e depois já começa a encontrar outros planos, mas não planos que desenvolvam a sua ideia inicial. Vai tentar voltar onde estava antes, muitas vezes. E aqui acho que a lição realmente é que pronto, talvez o que precisem é de mais criatividade em tentar lidar com as situações e em vez de estar a fazer expectativas rígidas de como as coisas deveriam ser, tentar manter-os flexíveis para poder adaptar às situações e talvez até mesmo inovar o vosso negócio ou as vossas ideias para poderem progredir em frente, né? Isto aqui é a mensagem a nível de carreira e dinheiro. Agora vamos ver em relação aos relacionamentos. Agora, este baralho, gosto muito de oráculos, porque não é só relacionamentos com os demais, é os relacionamentos connosco próprios. Porque o relacionamento que nós temos connosco próprios é aquilo que muitas vezes define como é o relacionamento com os demais também. E então, quer estejam em casal ou não, geralmente este baralho transmite uma certa mensagem que tem a ver com uma ligação mais profunda connosco próprios. Porque é ao amarmos a nós próprios e ao ligarmos mais com a gente que a gente consegue identificar certos bloqueios que têm estado a impedir de nós sermos felizes por nós ou ser felizes eventualmente com outrem. E é aí que muitos casais às vezes falham por estão a depositar muitas expectativas e esperanças nos outros, no parceiro ou na parceira, e nem sempre é assim. E é por isso que é preciso voltar à origem desse valor, desse amor e dessa disciplina que é necessária às vezes, que leva aos sacrifícios para que os casais possam perdurar. Mas independentemente disso, tudo começa na origem, começa dentro de si próprios, o amor próprio que a pessoa desenvolve e o relacionamento que tem consigo mesma. Com isso temos rushing. Rushing então é estar apressados, querer viver já as melhores situações, aventuras de amor, etc. E a gente não pode empurrar ou despachar o amor. A pessoa certa virá no seu tempo perfeito e divino. Então nós, não importa quanta ansiedade nós tenhamos ou quanta vontade nós tenhamos, as coisas acontecem quando têm que acontecer. E nem sempre tudo está nas nossas mãos, né? Por isso que é preciso melhorar o relacionamento que nós temos internamente e em vez de estar à espera de um amor para poder entregar-nos de corpo e alma, é continuarmos a cultivar o amor interno para eventualmente podermos encontrar talvez alguém com quem nos ligarmos mais profundamente. Porque muitas vezes as pessoas não procuram amor, procuram a satisfação do seu próprio, da sua falta de prazer ou simplesmente complementar
algo emocional ou mental que tenham em si, né? Mas muitas vezes requer passar pelo processo de isolamento e de reavaliação do amor que a pessoa tem por si própria, né? Porque uma pessoa que não se ama a si própria, então como é que será capaz de amar a outra pessoa, ou essa mesma pessoa poder amar a quem não se ama a si própria, né? Isso muitas vezes leva a conflitos, leva a traições, leva a vários problemas dentro do âmbito, pronto, do relacionamento. É por isso que é primordial, numa primeira etapa, aprender a amar-se a si próprios e para então poder desenvolver relacionamentos saudáveis, porque a pessoa já não vai estar a projetar sobre a outra apenas o seu desejo, mas vai estar a projetar sobre a outra pessoa aquilo que transporta dentro o carinho e o amor que tem por essa pessoa e pelo relacionamento. E é assim que se desenvolve realmente relações estáveis e duradouras e com respeito e dignidade. Porque senão a pessoa vai estar a projetar sobre a outra os seus desejos, nem sempre esses desejos e expectativas são atingidas e então começa a haver conflitos porque uma pessoa sente-se mais em baixo, a outra às vezes nem liga, nem é uma questão de estar em baixo ou estar em cima, nem se importa com isso, mas tem tendência a gerar conflitos de interesses. E é aí que, pronto, é tipo, depois torna-se naquela competição a ver quem é que ama mais, quem é que ama menos. Pronto, e afinal esse não é realmente o objetivo. Pronto, são só assim umas pequenas mensagens, também não vou aprofundar muito sobre isso. Para isso deveria fazer literalmente uma leitura zodiacal. Esta aqui é mais direcionada aos meses do ano. E pronto, e aqui alguns oráculos para poder ajudar a complementar essa leitura. Porque numa leitura zodiacal, assim, já iria estar a olhar, por exemplo, aqui para a energia de touro ou de balança, mais para poder analisar o relacionamento, ou o amor pessoal, ou a relação que a pessoa tem pessoalmente aqui dentro de Áries, de Carneiro. Pronto, mas isso iria estender mais 1 hora ou 2 a leitura. É mais para dar assim só algo complementar, alguma mensagem complementar que possa servir então para vocês. Vemos que aqui para resolver o aspecto financeiro é preciso aprender a ser mais flexível, porque nem tudo sempre sai segundo as expectativas, e no amor nós não podemos despachar as coisas já. Não é já amanhã que a gente vai se apaixonar e casar e ter filhos, etc. Não sei o quê. É algo que é construído ao longo do tempo e muitas pessoas acabam por viver na ansiedade da expectativa dos seus desejos e acabam por não ver nada disso realizados, o que os leva cada vez mais abaixo e pronto, e a viver vidas mais tristes e miseráveis porque não estão alinhados com o seu verdadeiro propósito e fonte de energia, que é o amor interno. É um amor que canalizamos, na verdade. Aqui vamos ver o possível aspecto kármico que possa estar em ação ao longo de 2026. Vamos ver a possível mensagem kármica que temos, então. Ok, sentar-se com a ferida. É? Em vez de estarmos... Já não sei em que mês tinha falado um bocado em relação a isso, que nós temos tendência de sempre a querer distrair-nos, né? A querer fugir de nós próprios muitas vezes, e temos que passar pelas dificuldades, temos que saber integrá-las para não cairmos, lá está, nos vícios, nas distrações excessivas e realmente nunca conseguir. Acho que foi em Caranguejo, se não me engano, porque estava a falar dessa história da lagosta e do caranguejo, né? Que se nós quando estamos desconfortáveis vamos ao médico, ou tomamos comprimidos, ou tomamos álcool, ou drogas, ou distraímos, etc. e parece que está tudo bem. E nunca resolvemos realmente o problema. É preciso realmente sentar-se com a ferida para poder analisá-la, poder entendê-la, poder integrá-la. Então lá está. Nem tudo precisa de ser arranjado logo no momento, né? Alguma cura começa quando nós nos permitimos ficar com aquilo que dói.
E é exatamente a ver com a mensagem que eu estava a falar ainda há um bocado. Em vez de, às vezes, uma pessoa sente-se um bocadinho desconfortável, vai logo tomar qualquer coisa, vai tentar fazer algo para distrair-se desse mal-estar, e na verdade esse mal-estar em si é uma mensagem que o nosso corpo, ou a nossa psique, ou as nossas emoções possam estar a tentar comunicar-nos. Muitas desse mal-estar às vezes está associado com certos traumas e coisas do passado, que fica gravado nos nossos nervos, e fica como que uma energia ali confinada que eventualmente ao longo da vida quer ser libertada. E nós, em vez de a libertarmos, estamos aqui sempre a reprimi-la e a bloqueá-la, o que leva muitas vezes a, a mais mal-estar, e eventualmente até a problemas psicológicos, ou a ter que desenvolver ou outros problemas mais graves, né? E então, realmente, quando nós sentimos um certo desconforto, é preciso aprender a lidar com esse desconforto, e parte de lidar desse desconforto é realmente poder observá-lo, poder senti-lo, poder deixá-lo falar e libertar-se, né? Quantas vezes é que nós realmente permitimos ao nosso mal-estar de poder expressar-se, de poder comunicar de onde vem a tristeza ou esse mesmo mal-estar que nós possamos ter internamente. Isso faz parte do nosso caminho de desenvolvimento de inteligência emocional, para não nos vermos controlados e dominados pelas nossas emoções, mas sim sabemos então identificá-las e utilizá-las em nosso favor. E aqui novamente a nível kármico está essa história do não reprimir as nossas emoções, mas saber observá-las, saber senti-las, saber eventualmente integrá-las em nós próprios. Porque é também isso que ajuda no nosso desenvolvimento, em saber identificar isso nos demais e eventualmente podemos ajudar se necessário, não é? Ou seja, não sabe a identificar em nós próprios, muito mais dificilmente vamos saber reconhecer isso nos demais, e o que leva a uma falta às vezes de empatia, de compaixão, mas pronto, mas também às vezes é um mecanismo de defesa, porque a pessoa até às vezes entende, mas não quer participar das histórias também dos demais, porque também está nas suas mãos de poder trabalhar nisso. Vamos ver aqui um possível aspecto sombra, isto é, ao longo deste ano, quais são certos aspectos sombra que são possíveis de ter que enfrentar. Aspecto sombra não há que temer, é simplesmente aspectos inconscientes dentro da nossa psique, e temos aqui a dança da sombra. Então, quando mexemos as sombras, descobrimos o nosso ritmo, e tem a ver com a fluidez, movimento e estar abertos. Então, muitas vezes, lá está, é ao centro. Acho que tem a ver um bocado a ver com este aspecto kármico, não é? Porque nós associamos muitas vezes os aspectos sombra com aspectos negativos de nós próprios. E quando finalmente aceitamos, pronto, ouvir o que o nosso aspecto sombra tem a falar, nós muitas vezes descobrimos que esse aspecto sombra é uma versão reprimida de nós mesmos do passado, quer seja a nossa criança interna, quer seja o nosso adolescente interno, ou outras versões que nós possamos ter da nossa vida, onde a tivemos que reprimir, ou não só reprimir, mas também ter que enfrentar situações traumáticas, ou situações que levaram a pessoa a autodestruir-se praticamente, né? Como ter uma expectativa para a vida, e quando vai a ver, os seus sonhos foram totalmente derrubados, e isso em si pode ser uma experiência traumática que fica afetada na pessoa, e depois a pessoa se passou tempos a distrair-se e a tomar coisas para acalmar essa dor, naturalmente, mais tarde ou mais cedo na sua vida, isso vai vir à tona e pode vir a surgir de diversas formas. E é aí que então temos que aprender a dançar com as nossas sombras. Porque essas sombras, não são, como digo, não são coisas negativas, são coisas que são enterradas na nossa psique, no nosso inconsciente, e acabam por, de certa forma, estar a ser influenciadas. É um bocado como que uma criança banida, por assim dizer, né? É como temos uma parte de nós que não queremos lidar com ela, então desprezamos-a, mas ela acaba por afetar-nos na nossa psique e torna-se um dos nossos aspectos sombra,
que ao longo da vida vamos ter que então aprender a ouvir e a integrar, porque é uma parte de nós que não temos estado realmente a aceitar. E todo esse processo da individuação e da integração da sombra é exatamente isso. É em saber reconhecer essas partes de nós que nós não controlamos ou não possuímos, né? Na verdade, temos em nós, só que como a gente não as quer... Desculpa, tive uma pequena interrupção. Como estava a dizer, os aspectos sombra não são aspectos negativos em si, mas são partes que nós não integramos em nós, que nós não queremos ter que enfrentar, por assim dizer. E então, como nós não nos sentimos identificados com isso, pronto, guardamos dentro de uma caixinha, enterramos e, sem querer, acabamos inconscientemente por estar a projetar aos demais. Este aqui está aqui muita energia aqui no caminho da luz. Pronto, é uma mensagem final. Podemos acabar por, tal como temos que enfrentar e integrar o nosso aspecto sombra, há também o caminho de luz que nós temos a seguir, o que é que eventualmente nos possa vir a trazer uma certa claridade na vida e alinhamento com os nossos propósitos. Então aqui este baralho geralmente tem umas mensagens bastante profundas em termos de poder analisar não só o que o nosso ego deseja ou aquilo que nós queremos para as nossas vidas, mas o que é que a nossa alma realmente quer alinhar para o nosso propósito mais profundo e divino. Temos, olha, projeção. Ainda agora estava a falar disto, da projeção, né? Porque muitas vezes nós não integramos os nossos aspectos de sombra e acabamos então por estar inconscientemente a projetá-los sobre os demais e as situações. E então, desculpa, estava a dizer projeção, mas não, aqui é proteção. Desculpem, mas pronto, foi para complementar então em relação à sombra, como nós temos tendência a projetar sobre os demais o nosso aspecto inconsciente. E às vezes exatamente está associado com a proteção, porque estamos a tentar proteger-nos a nós próprios, a tentarmos proteger-nos contra às vezes aquilo que a gente vê sendo um mundo hostil ou uma situação hostil. Então a mensagem é: eu estou divinamente protegido ou protegida, envolto em luz e amor a todo o tempo. Confio na proteção do universo, sabendo que estou safo, seguro e guiado. Nenhum mal pode-me fazer pode vir a mim, pois eu caminho na luz da proteção divina. Então isto aqui tem muito a ver com a confiança que a pessoa tem que desenvolver em si própria. Ela está. Tem a ver com, em parte, o amor próprio, e lá está, e tem a ver também com este processo, né, de ter que deixar ir o ego, em parte, porque esse ego vai estar a fazer essa tal sabotagem. Então a pessoa quer ligar-se às vezes a algo mais profundo, ou espiritual, e o que acontece é que muitas vezes está a fazer uma certa autossabotagem, porque às vezes há o crítico interno que está em jogo. Mas que é que andas a enganar? Mas que é que tu pensas que andas a fazer? Olha para a tua vida, todas essas coisas que na verdade muitas vezes é porque nós estamos a dissolver o ego, e esse ego sente-se ameaçado, né? E então vai estar a ter esse tipo de comportamentos a dizer, pronto, na cabeça da pessoa, ou até mesmo nas sensações, vai estar a dizer esse tipo de coisas. E a pessoa tem que sentir-se protegida, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, vai ter que ter fé no processo, vai ter que confiar no processo, vai ter que confiar em si própria. Pode ter as suas dúvidas, pode ter as suas dificuldades, mas é isso também que ao mesmo tempo ajuda no desenvolvimento e maturação que a pessoa precisa para poder chegar então ao seu verdadeiro alinhamento. Se a pessoa não se sente protegida, né, vai estar a desenvolver armaduras e coisas que vão durar durante anos, mas na verdade não está a viver a verdade da pessoa, porque ela está a viver não pela verdade ou pela sua proteção, mas pela sua insegurança, né? Porque para querer proteção é porque a pessoa está insegura, e se a pessoa está insegura, então vai condicionar o seu pensamento segundo essa insegurança, né?
né? Se a pessoa está bem, se ela está protegida, então não vai estar insegura. Está confiante. Está confiante porque, independentemente daquilo que venha a acontecer, a pessoa já vai ter uma atitude diferente e mental de como fazer, né? As coisas. Agora, se pronto, é natural, porque a pessoa se sente confiante, mais facilmente vai poder ultrapassar certos obstáculos e dificuldades. Agora, se a pessoa não se sente confiante e já se está a derrotar antes de sequer começar com certos projetos, ou objetivos ou desenvolvimentos, né? É aí que se dá essa tal autossabotagem. Então aí estou a associar muito aquela carta da proteção, pronto, com a dissolução do ego, mas também com essa sabotagem que muitas vezes fazemos, porque nós pensamos que estamos a proteger-nos e afinal estamos a alimentar a nossa insegurança. E pronto, e isso acaba por inconscientemente muitas vezes afetar nas nossas decisões, na nossa mentalidade, porque a pessoa quer jogar pelo seguro, quer jogar pelo familiar, e na verdade isso é pronto, é o ego e o nosso mecanismo de defesa e de adaptação que nos está a condicionar basicamente para certas coisas, né? E uma pessoa que está a querer alinhar-se com um propósito mais espiritual e com a criação e descoberta da sua verdadeira identidade mais profunda, naturalmente vai ter que aprender a lidar com o seu ego, porque é inevitável. Nós temos esse ego, é uma projeção da nossa consciência, e vai se adaptando ao longo dos tempos. A gente vai tendo várias versões ao longo da nossa vida, mas que profundamente temos um elo de ligação com algo mais divino, com uma verdade que transcende aquilo que apenas o ego nos esteja a comunicar, porque muitas vezes esse ego nos comunica os perigos e encontrar formas de como defender-se contra esses perigos, muitos deles que são infundados. Nós imaginamos mais monstros na cabeça do que realmente são. Né? E depois a pessoa está constantemente a alimentar os medos, a insegurança, o escândalo, o catastrofizar a sua mentalidade, então naturalmente vai se sentir vazia de poder interno, de potencial interno para poder enfrentar qualquer dificuldade. Vai ter que, lá está, ser flexível, a não querer apressar o processo, saber integrá-lo, saber parar com o seu mal-estar e aprender a dançar com os seus aspectos de sombra que têm sido muitas vezes negados. Só assim que a pessoa vai poder permitir dissolver o seu ego, criar um novo, supostamente mais alinhado com o seu verdadeiro propósito, mas também aprender sobre a inteligência emocional e sobre si mesma e o seu propósito divino, para então sentir-se protegida a cada passo que faça na vida, independentemente de ter ou não ter aquilo que a gente considera ser proteção ou estabilidade ou segurança neste mundo, né? Porque senão, se formos a ver, andamos sempre então em guerra, né? Porque é uma questão de proteção. Então a outra pessoa tem uma opinião diferente, não, eu vou matá-la porque sinto-me inseguro. É a ideologia dos nossos líderes mundiais, né? Tudo aquilo que pode comprometer a estabilidade, a ilusão ilusória que nós experienciamos no mundo moderno, então para nós é visto como uma ameaça e há que combatê-la com a proteção e a defesa nacional. Mas na verdade, no fundo, é uma insegurança que nós temos porque nós ainda não maturamos o suficiente para confiarmos nos processos naturais, como se desenvolvem, e como utilizar isso a favor para podermos aprender então a deixar ir de situações que já não nos servem e permitir a transformação e transição para algo que esteja mais alinhado com o propósito divino. Ok? Bem, acho que já está aqui uma leitura bastante interessante. Aqui uma pequena retrospectiva das possíveis energias para então 2026. Só utilizei o tarot, não utilizei aspectos da astrologia ou de como as coisas possam vir a desenvolver-se, mas dentro do âmbito do tarot, pronto,
Acho que temos aqui uma construção, e apesar de não estar a querer desenvolver uma narrativa, acaba por haver aqui uma consecução de eventos que realmente é todo um processo de transformação que está a acontecer para muita gente. Pode não ser exatamente como eu estive a falar ou a interpretar, mas é por isso que eu digo também: abram um bocado a vossa mente, sigam a vossa intuição para tentar interpretar as imagens, os símbolos e como isso eventualmente possa encaixar nas vossas vidas. Ok? Bem, vou-vos deixar agora, possivelmente só então em janeiro, é que volto a fazer aí umas leiturazinhas para a gente. Até lá já está aqui bastante material para se poder entreter, não só desta leitura, como as outras que eu fiz para cada signo do zodíaco. Obviamente são mensagens que não são só para cada signo do zodíaco, mas são aprendizagens que possam servir para qualquer pessoa. E com isso, pronto, já tem aqui material com que se entreter, mas sobretudo desfrutem deste Natal e da passagem de ano, permitam fechar com certos, ou começar pelo menos a fechar com certos ciclos que possam estar a acontecer neste momento nas vossas vidas, e ao longo do próximo ano vai ser toda uma transformação mais profunda para então preparar muitos de nós para o que está para vir. Agora que vamos entrar neste novo ciclo, vai ser bastante interessante. Muita gente se calhar está a sentir agora uma certa energia pesada e já desgasta, né? É a tal história da lenda de Fênix, mas pronto, já não vou adiantar muito mais, senão vou aqui atrasar muito, e acho que o essencial já foi comunicado, agora está aberta a interpretação, é parte do trabalho de cada um agora a ver como isto aqui possa encaixar nas suas vidas. Mas desejo-vos tudo o melhor e até então uma próxima vez, até para o ano que vem. Adeusinho.